Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Dória anuncia fim da vacinação de adultos de São Paulo com a primeira dose até o dia 16 de agosto. Adolescentes começam no dia 18. A imunização das pessoas entre 12 e 17 anos começará por aquelas com comorbidades. E agora o Estadão, expectativa de neve e recorde de frio lota hotéis na Serra de Santa Catarina. A temperatura começa a cair no país. Na cidade de São Paulo, a mínima hoje será de 9 graus. Valor econômico, XP lançará BDRs e terá 48% do capital em circulação sem Itaú. O banco, por sua vez, deixa de ter amarras para competir com plataforma após a separação. E, por fim, o Globo. O Ministério da Saúde avalia a terceira dose para pessoas que tomaram a Coronavac. O estudo, que também vai analisar a intercambiabilidade de vacinas, será realizado com 1.200 voluntários. O resultado deve sair no mês de novembro. Um levantamento realizado pela Fiocruz apontou que as mortes por Covid-19 estão em queda, mas casos continuam crescendo. Mesmo em declínio, o número de casos e de óbitos ainda estão em patamar muito elevado. O novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz informou que o número de mortes devido à Covid-19 está em tendência de queda no Brasil. Mas o de casos confirmados continua crescendo. Em mais uma semana, a tendência é de queda no número de óbitos e nos indicadores de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS. Por outro lado, foi registrado um aumento no número de casos no mesmo período. O levantamento indicou que Goiás e também o Distrito Federal ainda estão em zona de alerta para a disponibilidade de leitos de unidade de terapia intensiva, com ocupação acima de 80%. Outros 16 estados estão fora da área crítica para o atendimento, ou seja, abaixo de 60%, e 9 estão na zona intermediária, entre 60% e 80%. Entre as capitais, o Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília são as únicas com a taxa de ocupação de leitos de UTI da Covid-19 superiores a 80%. Apesar dos resultados, a Fiocruz alerta que não é hora de relaxar, já que os números de casos e também de óbitos diários ainda estão em patamar muito alto. Na Tailândia, por causa da alta nos casos de Covid-19, o país vai usar um galpão do aeroporto internacional para tratar os doentes. A Tailândia luta em Bangkok contra a pandemia de Covid-19 com inovação e criatividade. Operários prepararam colchões e cobertores para 1.800 camas de papelão. Os leitos foram criados em um hospital de campanha montado em um galpão do aeroporto internacional de Don Muang. A Tailândia conseguiu manter baixos os níveis de contágios do novo coronavírus no ano passado, mas, no momento, enfrenta um recorde de casos em meio a uma lenta campanha de vacinação. As infecções cresceram rapidamente desde abril no país asiático. Somente 5% da população receberam as 2 doses de algum imunizante. A Tailândia registrou 526.828 infecções e 4.170 mortes desde o início da pandemia. O Serviço de Vida Selvagem do Quênia capturou hoje um jovem leão que causou pânico nas ruas da capital após se afastar do Parque Nacional de Nairobi. O Serviço de Vida Selvagem do Quênia capturou nesta quarta-feira um leão que andava soltas pelas ruas de Nairobi. O jovem leão macho foi imobilizado e sedado por guardas florestais e veterinários. O animal causou pânico pelas ruas ao sul da capital queniana na hora do rush matinal. O leão se afastou do Parque Nacional de Nairobi, seu habitat natural, e acabou se aproximando de regiões movimentadas. Em dezembro de 2019, um leão atacou do lado de fora do parque um homem que não resistiu aos ferimentos e morreu. O visitante indesejável vai ficar em observação antes de ser liberado de volta ao parque. Moradores relataram que falta vigilância no Parque Nacional de Nairobi, que fica a apenas 7 quilômetros do centro da capital do Quênia, uma metrópole com mais de 4 milhões de habitantes. Diversos relatos de leões que escapam das instalações do parque
foram registrados desde 2016. E agora vamos falar das Olimpíadas de Tóquio. O Brasil perdeu hoje no vôlei masculino para o Comitê Olímpico Russo por 3-0 em partida pelo Grupo B dos Jogos Olímpicos. Os brasileiros se esforçaram, mas a vitória ficou com a equipe do Comitê Olímpico Russo no vôlei masculino. A seleção brasileira, atual campeã olímpica, voltou a mostrar deficiências contra uma equipe russa muito forte, com parciais 25-22, 25-20 e 25-20. O Brasil ocupa apenas o 3º lugar na chave, atrás dos Estados Unidos, que venceram a Tunísia por 3-1, e dos russos. As equipes que vencem por 3-0 ou 3-1 somam 3 pontos. Se a vitória ocorrer por 3-2, a equipe vencedora leva 2 pontos e a perdedora 1. E dia de festa nas Filipinas para recepcionar a primeira medalhista de ouro da história do país. A halterofilista Idilyn Dias desembarcou hoje na capital Manila, onde foi recebida por colegas da Força Aérea local. A halterofilista Idilyn Dias fez história nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Os 224 pontos alcançados pela levantadora de peso garantiram a primeira medalha de ouro da história das Filipinas em todas as edições de Jogos Olímpicos. Membro da Força Aérea do país, a atleta foi recebida com festa por colegas da corporação nesta quarta-feira, na capital Manila. O apoio de vocês para mim e todos os atletas significa muito para nós. Podemos realmente vencer nas Olimpíadas. Eu fiz isso e você também pode fazer, então nunca desista dos seus sonhos. Aos 30 anos, esta pode ter sido a última participação de Dias no maior evento esportivo mundial. Além da medalha, ela também recebeu um prêmio em dinheiro e uma casa do presidente Rodrigo Duterte. Dias já tinha um lugar garantido na história esportiva das Filipinas como a única mulher do país a conquistar uma medalha olímpica, a prata nos Jogos do Rio 2016. O segundo lugar surpreendente da última edição também encerrou um jejum de 20 anos sem pódios para as Filipinas. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.